Olá, eu sou o Renan De Carli, eu faço parte ali do grupo 8 da pós-graduação em Arquitetura e Desenvolvimento Java da FIAP. No meu grupo também estão o Samuel Isidoro e o Renato Drummond. E então vou dar continuidade aqui à apresentação. Fizemos a primeira apresentação do pitch, agora vou fazer a apresentação técnica da nossa solução. Só contextualizando aqui então, foi proposto pela FIAP um hackathon ali da nossa entrega final, que seria uma melhoria para o SUS, alguma inovação ali para o nosso Sistema Único de Saúde. E a nossa solução escolhida foi uma carteira de vacinação. Então, essas são as funcionalidades que nós pretendemos implementar. Então, seguindo aqui, tem a nossa aplicação de documentação. Essa daqui ela está feita em Markdown. Ela contém todos os fluxos de todos os endpoints. Então, pegando aqui, por exemplo, os endpoints que nós temos aqui, o serviço, são carteira, que seria referente à carteira de vacinação propriamente dita, paciente, onde ficam os dados do paciente, vacina, onde ficam os dados da vacina. Os serviços de paciente e de vacina, eles são basicamente os CRUDs, eles, cada um responsável ali pela sua, cada um com a sua lógica ali, né, responsável pelo seu serviço único. E o de carteira, ele consome os outros dois serviços, ele faz a orquestração, ele faz toda a lógica. Então, iniciando aqui por paciente, por exemplo, nós temos ali atualizar os dados do paciente, buscar os dados por CPF, criar um novo paciente, listar todos os pacientes e remover um paciente. Tem um arquivo de README aqui também, caso interesse, para ver a estrutura que nós optamos. Nesse paciente aqui, a chave todos eles estão usando o Mongo como banco de dados. No caso do paciente, a nossa chave primária é o CPF. Vacina, ele segue a mesma lógica de paciente, porém aqui então a nossa chave primária vai ser o nome. E já em carteira tem algumas mudanças aqui, né? Então temos atualizar uma vacina aplicada, temos buscar carteira por CPF, carteira de vacinação no caso, né? Criar uma carteira de vacinação e incluir a carteira aplicada. Incluir vacina aplicada, perdão. Nós optamos aqui por colocar o de remover a carteira também. Não está feita a documentação, mas depois nós optamos por colocar ele. Então essa documentação aqui, o link vai estar disponível aí também, caso alguém tenha interesse em dar uma olhada. Seguindo então, a nossa aplicação ela foi feito o deploy dela aqui no render, está tudo deployado, porém infelizmente o render está com muita lentidão hoje. Eu estava tentando fazer um teste aqui antes da gravação e não está dando timeout. Ele consome AWS, né? E a AWS hoje está com uma lentidão grande. Então, para não ter risco de tentar mostrar o fluxo aqui e não funcionar, eu optei por subir tudo local. Então temos aqui o nosso Docker rodando, tudo está, cada container aqui tem a sua responsabilidade, né? Temos o de paciente, o de vacina e o de carteira. O de carteira eu não subi o serviço aqui, porque eu vou usar ele de exemplo para a gente ver os logs aqui caso precise. Então, para ficar um pouco mais fácil, né? Opa, perdão, serviço errado. Aqui, eu subo ele local aqui, a gente consegue testar junto, né? A forma que tem para subir local ou no Docker é aqui, então se a gente apontar para o Docker e rodar um Docker compose up -build -d, ele vai subir o nosso Docker local. Eu subi só o Mongo, então porque dessa forma eu consigo subir o nosso Docker, a nossa aplicação local. Então, para subir a local é só mudar aqui a tag para local, ele vai puxar esse application properties e vai conseguir subir normalmente. O banco de dados já está rodando, só para a gente conseguir ver os logs aqui. Beleza, a aplicação também está rodando. Todas as aplicações do fluxo estão rodando. Então aqui no Insomnia nós temos aqui, eu deixei aqui criadas as pastas do nosso fluxo. Então passando por cima aqui novamente, de paciente temos buscar um paciente por CPF, remover um paciente, buscar todos os pacientes, criar um paciente e atualizar paciente. O que nós pensamos aqui que seria a request ideal para esse nosso MVP inicial, né, de
paciente, o nome completo do paciente, o CPF, a data do nascimento, o telefone e o e-mail. Conforme for tendo necessidade, esses dados podem ser aumentados ou diminuídos, mas hoje eles atendem aqui a nossa necessidade. De vacina, então, segue o mesmo exemplo, temos buscar vacina pelo nome, remover vacina, buscar todas as vacinas, criar uma vacina, atualizar vacina. E o que nós pensamos aqui que seria os campos ideais aqui, pelo menos para esse nosso MVP inicial, seriam o nome da vacina, o fabricante, as doses, intervalo entre doses em dias, uma descrição e o grupo de pessoas que tomam essa vacina, né? E já no serviço de carteira de vacinação nós temos buscar carteira pelo CPF, remover carteira, buscar todas as carteiras, criar uma carteira, atualizar uma vacina aplicada ou incluir uma vacina aplicada. E como esse serviço ele consome os outros dois, a gente consegue enxugar um pouquinho mais aqui o nosso request, né? Então nós passamos só o CPF e uma lista de vacinas. Cada um desses vacinas tem o nome, a dose aplicada e a data de aplicação. Então, passando apenas o CPF do paciente, ele busca lá no serviço de paciente, ele traz todas as informações. Passando apenas o nome da vacina também, como a chave primária aqui, ele busca as vacinas e ele preenche todo o response, né? Aqui tem um exemplo do response, mas nós vamos fazer todo o fluxo aqui. Então, beleza, vamos criar um paciente. Antes, eu acho que esse paciente está criado, deixa eu só confirmar aqui e remover. Beleza. Então vamos criar um paciente, nós passamos aqui o nome do paciente, o CPF, a data de nascimento, um telefone e um e-mail. Beleza? Ele retorna aqui nosso paciente. Nós podemos vir e atualizar esse paciente, caso necessário. Então vamos supor que mudou o telefone dele. Aqui nós tínhamos passado que era esse telefone, então agora a gente vai atualizar esse telefone. Confirmar aqui o CPF. Beleza? Agora se nós viermos aqui em buscar o paciente por CPF, ele vai trazer o paciente já com o telefone atualizado. E se nós buscarmos todos os pacientes, ele traz todos os pacientes, inclusive o que nós acabamos de criar. Então esse é o serviço de paciente. No serviço de vacina, ele segue o mesmo exemplo de paciente, ele não tem lógica, né? A lógica mesmo está na parte de carteira de vacinação. Então nós podemos vir aqui, criar uma vacina. Antes, deixa eu só remover, porque eu acho que essa vacina já está criada também. Beleza. Vamos criar aqui então a vacina de dengue. Vamos dizer que foi o Butantan que criou. Ela é uma dose e a cada ano a gente toma. Então vacina contra a dengue e grupo todos. Então todos podem tomar essa vacina. Nesse nosso cenário, né? Criamos a vacina. Então agora podemos atualizar a vacina. Podemos dizer que agora serão 2 doses a cada 180 dias, em vez de ser uma dose anual. Beleza. Ele retorna esse dose aplicada, mas ele não é usado nesse serviço. Ele é usado no serviço de vacinação, tá? Por isso que ele retorna nulo. Então, beleza. Seguindo aqui os endpoints, podemos buscar uma vacina pelo nome. Tá lá, 2 doses a cada 180 dias. E buscar todas as vacinas. Nesse cenário que nós temos apenas cadastrada de gripe, covid e dengue. E é isso. Partindo então para o serviço de carteira de vacinação. Nós podemos criar uma carteira de vacinação. Então nós passamos aqui o CPF do... Antes, eu acho que esse aqui já está criado, deixa eu confirmar. Vou pegar aqui os dados do nosso paciente. É esse CPF. Deixa eu remover essa carteira. Então beleza, removeu. Se nós virmos aqui na aplicação de carteira, ele mostra aqui... Ah não, perdão, não é nesse aqui, desculpa. Então vamos aqui em criar uma carteira, passamos aqui o dado. Vamos aqui na lista de vacinas, vamos supor que ele está tomando Covid e gripe, que ele tomou essas 2 vacinas. Passamos aqui a data de hoje e beleza, ele cria ali, traz as informações, passando apenas o CPF, ele traz os dados do paciente, passando apenas o nome, ele traz os dados de cada uma das vacinas. Caso a gente tente cadastrar uma vacina que ele já tomou, a gente vai mostrar isso no próximo ali. Então podemos aqui buscar a carteira pelo CPF, ele traz aqui a nossa carteira. Podemos então buscar todas as carteiras, só tem essa cadastrada no momento. Atualizar uma vacina aplicada, então vamos supor que
houve um equívoco aqui, um engano. Ele não tomou a primeira dose da Covid, ele tomou a segunda dose. Deixa eu só confirmar uma coisa antes, porque isso aqui talvez seja um cenário de erro. Deixa eu ver. Buscar todas as vacinas. Ah não, Covid tem 2 doses, 5 doses, perdão. Então beleza, podemos vir aqui e atualizar uma dose. Então vamos supor que este paciente, nessa vacina, ele tomou a segunda dose, no dia de hoje. Beleza? Ele traz as informações e no código nós podemos ver que ele consultou. Podemos ver, cadê? Ah, não está logando. Que pena. Deixa eu confirmar. Não está logando, uma pena. Beleza, então vamos sem o log mesmo. Então esse é o serviço de atualizar uma vacina, inclui uma vacina aplicada. Então aqui, nesse paciente, ele tomou de gripe e Covid. Nós temos a de dengue também. Então vamos dizer que agora ele veio e tomou a de dengue. A primeira dose, data de hoje. Ah, ok. Carteira não encontrada por quê? Eu não atualizei o dado da carteira, né? É importante. Aqui está. Beleza. Agora, se nós buscarmos novamente, ele vai estar com todas as vacinas incluídas. E esse é o nosso fluxo inicial. Esse é o nosso MVP. Ele está funcionando. Infelizmente, ele não está rodando aqui no ambiente. Ele está rodando no ambiente, porém, se a gente for testar aqui, muito provavelmente a gente vai tomar alguns timeouts aqui. Porque a AWS não está legal hoje. Por exemplo, deixa eu só confirmar aqui. Não está acessando. Mas é isso. Essa é a nossa solução. Caso tenha... Vou deixar os links ali os links aqui no vídeo. Mas caso não consiga acessar, esses são os links úteis aqui, né? Esses são os repositórios de documentação, o repositório de paciente, de vacina, de carteira, o link deles, o Git. E esses são os links aqui, né, dos serviços deployados. É isso. Muito obrigado.